Já apareceu para você? Aqui tá aparecendo, transmitindo. Pronto. Iniciamos. Então, pronto, a gente começou aqui a transmissão. Esse é a última aulão do Enem da gente. A gente realizou no total, acredito que 5 aulas. E hoje a gente vai ter aula de Química Oliveira e de Sociologia com o professor Fábio Baldaia. A aula de agora vai começar e vai terminar às 4h15. E a gente fica muito feliz em receber esses professores, a gente fica muito alegre que os professores concordaram com a gente, são professores incríveis. Eu tive aula com o professor Hugo, é um professor maravilhoso. Eu agradeço muito também a equipe de intérpretes que a gente tem aqui hoje com a gente. A gente tem o Ilcimar, a gente tem Kelly, a gente tem Geise e a gente tem Humberto, que são intérpretes que vão estar acompanhando a gente hoje. Eles vão transitar, vão trocar entre si para acompanhar a gente e fazer dessa aula mais acessível. A gente fica muito grato por isso. Também pelo DEPAI por possibilitar isso, por fazer trazer esses intérpretes para a gente, para auxiliar a gente. A gente agradece também a pessoal do TI, a todo mundo que fez esse projeto possível. Todas as pessoas do Grêmio que estão envolvidas nisso, eu fico muito grata a todo mundo. Tem sido um trabalho incrível, muito engrandecedor, fico muito feliz de participar disso, da gente poder fazer nesse momento de pandemia isso possível. E agora eu vou passar a palavra ao professor Hugo para que ele comece a aula. Muito obrigada, professor, por estar aqui hoje. Ok, obrigado, Marina. Boa tarde, pessoal. Agradecer, né, a gestão atuante do Grêmio Avante pela ideia, uma ideia maravilhosa, achei show, né, e é uma forma também da gente estar se aproximando um pouco mais da educação nesse momento que é um momento complicado e que a gente vai ter que superar isso aos poucos, né, e vocês estão aproveitando da melhor forma quando vocês propõem aulas desse tipo, revisões para o Enem desse tipo, mostra o comprometimento que vocês estão tendo com a educação e com a instituição do IFBA, com a representação realmente estudantil, né? É assim que também se faz uma representação estudantil. Então, eu fico agradecido por gostar de me ter como professor, né? Eu fico feliz com isso. E bora começar a nossa aula. Química. Química faz parte de ciências da natureza e suas tecnologias. Tá lá distribuída entre a física e a biologia naquelas 45 questões que costumam aterrorizar um pouco os estudantes. Muitos estudantes têm dificuldade excessiva em responder questões de química do Enem. Muitas vezes as questões de química do Enem, elas são, assim como física e biologia, elas são bem contextualizadas, e isso acaba gerando um problema, porque além de você ter que entender os conhecimentos, os conceitos científicos, entender os fenômenos que ali estão associados, você tem que fazer uma relação desses fenômenos com a natureza, com o cotidiano, com a sociedade. E muitas vezes, pessoal, isso é visto quando vocês aprendem a química, a física, a biologia, muitas vezes a gente aprende isso a parte do nosso cotidiano, o que dificulta ainda mais a aprendizagem, né? E aí vou trazer aqui uma proposta para a gente pegar uns macetes, umas dicas de como melhorar nosso desempenho na prova de química, certo? Bom, o que é que o Enem mais vai abordar em química? Esse slide foi de uma matéria de uma revista, Guia do Estudante, certo? E ele fala que a química divide espaço com a física e a biologia, só que, assim, 36,3% da prova das ciências da natureza corresponde à química. E o que eu venho observando de 2015 para cá é que cada vez mais os avaliadores, a galera que prepara a prova do Enem, cada vez mais eles estão puxando em química. Cada vez mais eu vejo questões de química e questões de química um pouco mais elaboradas. Não difíceis, certo? Mas, assim, que vai exigir um nível de criticidade muito maior do estudante. Especialmente quando o estudante ele não se prepara e ele tem dificuldade com o componente curricular. E aí, lá no Guia do Estudante, ele fez uma porcentagem dos assuntos que mais são recorrentes. E, geralmente, o que mais cai? Ligações químicas, polaridade e forças intermoleculares. E, por incrível que pareça, esses são assuntos que a gente vê no nosso
primeiro ano do ensino médio, só que muitas vezes eu percebo que os estudantes, eles não entendem. Especialmente quando eu dou aula para o segundo ano, e às vezes eu estou falando de ligação química, ou pergunto ao estudante que tipo de interação intermolecular existe ali entre as moléculas presentes naquela transformação. E muitas vezes o estudante ele não sabe determinar. E eu venho percebendo que o Enem ele cobra isso, e ainda cobra isso associado a compostos orgânicos, que você já costuma aprender lá no terceiro ano, certo? Outro assunto que vem caindo em peso são o assunto de reações orgânicas. Reações orgânicas, vocês aprendem lá no finalzinho do terceiro ano, quando aprendem, quando dá tempo, mas é um assunto que vem sendo recorrente, além de compostos orgânicos no geral, especialmente identificação, para dizer se aquela molécula tem um grupo álcool, se aquela molécula tem um grupo carboxílico, se tem um aldeído ou cetona presente, certo? Bem simples essa parte. Vem caindo muitas questões de conta no Enem, cada ano que passa, as questões de conta que vem caindo aumenta também. E só que assim, não são contas que aparentemente são difíceis, mas quando você pega uma fórmula, aplica, você resolve facilmente a conta. Aí cai eletroquímica, leis ponderais da química, estequiometria, que a galera adora estequiometria, né? Soluções químicas também, os estados da matéria e substâncias e misturas. Essas, em geral, são as questões assim que mais caem. E aí, se eu estiver indo rápido ao longo da aula, podem me interromper, se vocês estiverem com dúvida, podem perguntar, talvez role um delay nas apresentações, né? Mas aí vocês perguntam, pode dar aquela interrompida que eu vou e explico um pouquinho, certo? Então, bora lá. O que eu preparei para essa aula? De forma geral, eu quero trabalhar com vocês os conceitos essenciais da química, que eu julgo que são importantes sobre o que é química, átomo, molécula, substância, mistura. Falar um pouco, bem geral, da evolução dos modelos atômicos, para a gente falar de ligações químicas e de polaridade das ligações, certo? Por quê? Eu quero fazer esse apanhado mais teórico, e eu espero que futuramente a galera da Avante proporcione outras dessas edições, e aí na próxima edição, já vocês tendo os conceitos teóricos mais embasados, eu quero partir mais para os cálculos, para a parte de eletroquímica, para a parte de estequiometria, para soluções, estudo dos gases, para vocês também ficarem fera nos cálculos, porque faz um diferencial, viu, pessoal? É um diferencial enorme quando vocês têm as fórmulas na mente e sabem aplicá-las rapidamente, porque no Enem são cerca de 3 minutos para cada questão, né? Então, assim, existe macete, né? Não tem como você, por mais que você saiba tudo, se você não tiver uns macetes, umas dicas para resolver aquele exame, você não vai ter uma eficiência tão grande quanto você poderia ter se tivesse se preparado para o exame. O que eu quero dizer é o seguinte: vocês precisam saber química para resolver a prova de química do Enem? Precisa. Mas não quer dizer que saber química é o suficiente. É importante que saiba química, mas assim, pessoal, vocês precisam entender que é um exame, e cada exame exige algo dos seus candidatos. E aí vocês precisam perceber o que o exame exige. Né? No caso da química, do Enem, no geral, eles gostam muito de questões contextualizadas. Então, assim, o estudante que ele tem leitura de mundo ampla, que ele sabe falar sobre política, que ele sabe falar sobre biotecnologia, sobre biocombustíveis, sobre o problema do Covid em escala global, mas o problema do Covid especial dos países emergentes. Se ele souber falar de diversos assuntos gerais na sociedade, ele vai fazer uma boa prova. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui trabalhando conteúdos, revisando, é importante leitura de mundo. E leitura de mundo a gente consegue em jornal, né? A gente não consegue somente em Instagram leitura de mundo. A gente consegue leitura de mundo em livros, em lives, né? Então, assim, criticidade é um dos principais fatores para fazer uma boa prova do Enem. Certo, pessoal? Mas bora lá, vamos falar de química. Uma química mais crítica também. Bom, o que é química? A química vai ser aquela ciência da natureza que todos vocês adoram. Aquela ciência da natureza que vai estudar a matéria e suas transformações. Mas, professor, o que seria a matéria? Matéria não é aquela matéria da escola que vocês pegam como física, biologia, disciplina, geografia, história. Não é uma disciplina essencialmente. Esse tipo de matéria que a gente está falando aqui
é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, certo? Mesa, papel, calculadora, lápis, borracha, tudo isso é matéria, ok, pessoal? Só que, assim, no caso desses que eu falei, é uma matéria que já tem uma finalidade, a gente não chama mais de matéria, vai dizer que aquilo dali é um material. Mas, quando a gente fala de areia, água, ar, tudo aquilo ali, tudo isso aí que eu falei, é um tipo de matéria. Por quê? Porque ocupa lugar no espaço, possui massa e energia. E a química vai estudar, logicamente, tudo, certo? Então, a química vai se dispor a estudar tudo, na escala microscópica, a entender como a matéria, os diferentes tipos de materiais, como é que eles são minuciosamente, microscopicamente, do ponto de vista atômico, certo? E quando a gente fala de matéria, e a gente diz que ela ocupa lugar no espaço e possui energia, a gente tem que lembrar também que a matéria, ela se transforma, certo? E a química também vai estudar essas transformações da matéria. Logo, quando eu falo sobre química, eu estou falando de uma ciência, que é uma ciência da natureza, que estuda a matéria e a energia e suas transformações, certo? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa e energia. E as transformações da matéria podem ocorrer de dois tipos. E aí, quem estiver anotando, pode escrever que as transformações, elas são químicas ou físicas, certo? E o Enem vai trabalhar essas questões de transformações químicas e físicas. Muitas vezes ele está falando lá e aí uma alternativa aparece que o fenômeno que aconteceu ali é uma transformação química. Ou ele diz, aquele fenômeno é uma transformação física. E aí, como é que a gente sabe quando é uma transformação química ou quando é uma transformação física? Bom, as transformações químicas, elas promovem uma mudança da natureza da matéria, certo? Já as transformações físicas não ocorre uma mudança da natureza da matéria. Quando eu falo de natureza da matéria, pessoal, eu estou me referindo a um tipo de matéria que sofreu uma transformação e virou um outro tipo de matéria, certo? Eu estou falando de reações químicas. Então, quando eu mudo as propriedades daquele composto ali, aquele composto, aquela substância, aquela molécula, a partir do momento que tem suas propriedades físico-químicas alteradas, ela passou por uma transformação, do ponto de vista químico, ou seja, uma transformação química que a gente vai chamar sempre de reação. Quando essa matéria não tem suas propriedades alteradas, e quando eu falo de propriedades, eu estou falando de ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, condutividade elétrica, condutividade térmica. Então, quando essa matéria ela não sofre essas alterações, as propriedades permanecem constantes, eu digo que aquela matéria dali passou por transformações físicas. Ela não tem uma mudança da sua natureza, mas ela pode ter uma mudança da sua forma, certo? Quer ver um exemplo? Quando eu pego a água e eu coloco no congelador um copo d'água. Depois, com o passar do tempo, aquela água vai acontecer o quê? Vai congelar, né? A gente chama de empedrar, ou seja, virar pedra. O que eu tenho ali é um processo de mudança naquela matéria, naquele tipo de matéria. Só que aquele processo de mudança não foi uma mudança do ponto de vista químico, certo? Foi uma mudança do ponto de vista físico, ou seja, uma transformação física da matéria, em que a matéria antes era líquida e agora ficou sólida, certo? E isso é um tipo de transformação física. Da mesma coisa, se eu pegar aquela água que estava congelada, tirar e colocar para aquecer no fogão, ela vai derreter, né? O gelo vai derreter, vai ficar líquido e depois vai começar o quê? A evaporar. Até que vai ocorrer a ebulição e aí vai começar a liberar bolhas, certo? Então, o que é que está acontecendo ali naquele processo? Eu estou fazendo mudanças físicas naquele tipo de matéria. A água que era líquida e ficou congelada sofreu um processo de solidificação. Depois, ela congelada voltou a ser líquida por um aquecimento. Ela sofre uma fusão. Depois do líquido, que ela vira vapor, né, com aquecimento no fogão, ela sofre um processo de vaporização. E aí, se eu quiser pegar, que a partir do momento que aquele vapor ele entra em contato com superfícies como, por exemplo,
um copo que está lá em cima da pia. Vocês vão observar que com o tempo o copo ele começa a ficar suado, porque o vapor que estava presente, ele vai entrar em contato com o copo, com a superfície um pouco mais fria, e vai acabar condensando. E isso daí eu vou dizer que houve uma condensação, que é o processo de mudança física do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, quando a gente fala de mudanças físicas da matéria, a gente vai falar de 3 fases principais, como vocês veem aí na figura. Ó. Eu vou ter a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. A mudança do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso é vaporização, gasoso para o líquido é condensação, ou a gente também pode chamar de liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Se eu quiser fazer a mudança do sólido para o líquido, se eu quiser fazer a mudança do sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido, eu vou dizer que eu vou proporcionar ali um processo de sublimação. Alguns materiais que vocês encontram na internet vai dizer que do sólido para o gasoso é sublimação. Porém, o processo inverso do gasoso para o sólido, eles costumam chamar de ressublimação. Vocês podem chamar de ressublimação ou sublimação também. Pode aparecer essas 2 palavras que elas serão sinônimos, certo? E vai estar sempre falando de sólido para gasoso e de gasoso para sólido. Bom, isso é um pouco do panorama dos processos das transformações físicas que ocorrem com a matéria. Existem mais, mas o Enem ele vai se ater mais a essa parte, certo? Que a gente estuda no ensino médio. E aí, já que a gente está falando desses processos, eu quero falar do processo de vaporização. Nesse processo de vaporização, pessoal, podem existir 3 formas de vaporização. E aí, quem estiver anotando, a primeira forma de vaporização a gente chama de evaporação, outra forma é a ebulição, e a outra forma é a calefação, certo? Evaporação, ebulição e calefação. São os 3 processos diferentes de vaporização que ocorrem. Qual é a diferença? Na evaporação, vai ser o seguinte, vou dar um exemplo, que com os exemplos vocês enxergam melhor. A partir do momento que vocês estendem roupa no varal, a roupa está molhada. Por mais que você torça, amasse a roupa para tirar o excesso de líquido, ela vai estar úmida no mínimo. Quando você bota ali e o vento vai passando, a ação do sol, ou às vezes nem precisa do sol, só precisa de vento. Com o tempo, aquela roupa fica seca, porque toda a água que estava ali retida no tecido saiu da fase líquida e foi à fase vapor, certo? Esse processo de evaporação, de vaporização, eu vou chamar de evaporação. Uma outra situação já extrema é, vocês estão lá, ligaram o fogo, botaram uma panela para esquentar, uma frigideira, e aí vocês deixam a frigideira vazia, esquentando, esquentando, esquentando. Quando você pinga gotas d'água ali, o que é que ocorre? Aquela água evapora instantaneamente. Quando essa vaporização é instantânea, a gente chama de calefação, certo? E a ebulição é o quê? Já é intermediário. Não é tão rápida quanto a calefação, mas ela não é tão lenta quanto a evaporação. Na ebulição, você pegou a água está lá, botou a água na panela, botou no fogão para aquecer, vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Isso aí é clássico quando a gente vai fazer macarrão, né? A gente repara que começa a ter umas gotículas lá no fundo da panela. E essas bolhas vão crescendo, 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 até que ela começa a ebulir, que a gente chama de ferver. Esse processo de liberação de bolhas, aquelas bolhas ali são vapor d'água, que estão ali contidas naquele líquido, e que atingem uma pressão mais alta, que é a pressão da atmosfera, e aí ela vai e sobe, certo? Ela ebule, por isso que a gente chama de ebulição. Então, a diferença entre esses 3 processos, pessoal, é a velocidade que ocorre a vaporização. A evaporação é lenta, a calefação é rápida, e a ebulição já leva um pouco mais de tempo. Tem que atingir a temperatura de ebulição do líquido para que forme-se grandes bolhas, para que as bolhas se desprendam do líquido e passem à atmosfera, certo? Eu espero que vocês entendam. Quem não entender pode perguntar, estou aqui tranquilamente para responder. Bora lá. Já que a gente falou disso, né, a ideia da aula, já que é para Enem, revisão é explicar um pouco, resolver questão. Explicar, resolver questão. Espero aí resolver umas 8 questões, pelo menos, com vocês. Enem 2019. Vou ler aqui, ó.
uma primeira dica, não precisa ler isso para resolver a prova. O ideal é, do ponto de vista da ciência moderna, lá no terceiro parágrafo, estão vendo? Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feita por Platão corresponde ao conceito de... Então, está perguntando dos 4 elementos. E essa descrição corresponde ao quê? Aí tem as alternativas. Partícula elementar, elemento químico, lei da natureza, força fundamental, fase da matéria. No nosso conhecimento de mundo, a gente já sabe que os 4 elementos são quais? Água, ar, terra e fogo, né? Então, nosso conhecimento de mundo já nos remete quais são esses 4 elementos. E aí, quando ele fala dessa descrição, eu vou pensar, água, ar, terra, fogo, são matérias, não são matérias, são diferentes tipos de matéria, certo? Então, só aí eu já começo a pensar que elemento químico ou fase da matéria, e já como a gente está falando de 4 elementos e tal, a gente pode pensar em lei da natureza. Só aí eu já consigo modelar minha resposta, beleza? E aí eu vou garantir a resposta na leitura do texto. Aí eu venho, vou ler o texto agora. Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente centrado e contraído, concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água, torna-se novamente terras e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Aí outra parte aqui. Buscando compreender as diversidades de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Essa parte negrito aqui é a referência de onde foi tirado o trecho do texto. Professor? Bom, oi. Com licença, professor. Eu só vou pegar um pouco a apresentação para a gente dar um ajuste no layout, tudo bem? Isso Pode ser. Segundos. Um minutinho. Pronto? Um minutinho. Pronto, você está com a apresentação novamente. Pronto, aumentou mais minha câmera. Tranquilo. Então, pessoal, o que é que a gente viu nesse texto? Esse texto está falando aqui do fogo, começa, na verdade, falando da água. A água, ela congela e parece virar uma pedra, ou seja, uma terra. Mas, quando ela derrete, ela se torna um bafo e ar. Só aí, nesse início do trecho, a gente entende o quê? Que ele está falando que desses 4 elementos estão associados à fase da matéria. Que eu posso pegar a água, congelar, ela vai virar uma pedra, logo é como se a água mudasse e virasse terra. Mas se eu pegasse a água e aquecesse, ou se eu pegasse essa terra, aquecesse, tornasse dispersa, ela ia se tornar bafo e ia virar ar. E assim sucessivamente. Não precisa demorar muito. Então, é uma questão básica de interpretação de texto. E a resposta correta é a letra D, fase da matéria, certo? Alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu vou seguindo. Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre substâncias misturas. A gente já viu o que é matéria, qual é o conceito de matéria. Falamos um pouco do tipo de transformações, especialmente as transformações físicas. E agora eu quero falar um pouco sobre substâncias e misturas. A gente falou um pouquinho também das reações químicas, mas tem muito mais em reações químicas. Bom, o que é substância e o que é mistura? Substância é um tipo de matéria. Um tipo de matéria formado por um determinado constituinte, certo? Esse tipo de matéria, que é formado por um determinado constituinte, ele vai ser diferente de mistura, porque, no caso das substâncias, as propriedades físico-químicas, elas permanecem constantes. Elas são constantes. E no caso das misturas, não. As propriedades físico-químicas de uma mistura, ela não é constante. Então, bora lá.
Aí aqui eu tenho matéria, e a matéria se divide em substância e mistura. Quando eu falo em substância, eu estou falando em substância que pode ser simples e composta. Nas substâncias simples, eu coloquei o exemplo aqui da molécula de O2, que é o gás oxigênio que respiramos. Na substância composta, eu coloquei o exemplo da molécula de água, né? Que Bolsonaro disse que a gente não sabe qual é a fórmula química da água, mas tudo bem. Para quem não souber, é H2O, tá? Então, qual é a diferença de uma substância simples para uma substância composta? Olhando o slide, substância simples só tem apenas um elemento químico. E a composta pode ter mais que um elemento químico. Ok? Até aí? Isso é uma substância. Na parte de misturas, eu coloquei aqui que as misturas elas podem ser homogênea ou heterogênea. Aí eu coloquei um exemplo de mistura homogênea. A mistura de água com o oxigênio, o gás oxigênio. Isso ocorre nos rios, nos mares. Nos mares, nos rios, tem gás oxigênio dissolvido na água. E é essa dissolução do gás oxigênio na água que permite que os peixes, os animais marinhos, né, eles respirem, certo? E aí, temos também a mistura heterogênea. E aí eu coloquei como exemplo água e óleo. Olhando para homogênea, olhando para heterogênea, a gente consegue ver diferença. Nos exemplos, a gente consegue ver diferença. Quando eu vejo oxigênio misturado com a água, eu não consigo observar a diferença. Mas quando eu vejo água e óleo, eu enxergo que existe uma fase, um local que é a água e outro local que é o óleo, certo? Então, o que é que acontece? A mistura homogênea, ela vai ter apenas uma fase visível. Fase é aquilo que a gente está vendo. E a heterogênea vai ter mais que uma fase visível. Tranquilo até aí? No caso das substâncias simples, só tem um elemento químico, e as substâncias compostas vão ter mais que um elemento químico. E qual é a diferença, professor? A diferença é o seguinte. Vamos pensar em uma propriedade física. Ponto de fusão. Ponto de fusão é uma temperatura na qual uma substância ela sai do estado sólido e vai ao estado líquido, certo? Ponto de fusão é a mesma coisa que ponto de congelamento. O que vai mudar é o sentido. Se o de fusão sai do sólido para o líquido, no ponto de congelamento eu vou ter o inverso. Eu vou ter uma substância que ela está saindo do estado líquido e vai congelar. E vai ficar sólida, certo? Mas a temperatura é a mesma a uma dada pressão. E aí eu penso o seguinte. A água tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius. O oxigênio eu não sei qual é de cabeça, mas eu sei que não é 0 graus Celsius, porque senão a gente teria oxigênio líquido no nosso dia a dia. Provavelmente é maior que 0 graus Celsius, concordam? Porque se a gente parar para pensar, o oxigênio que respiramos, a temperatura de 20, 25, 30 graus, já é gasoso. Então, o ponto de fusão dele não vai ser 0 graus, vai ser bem menor que 0 graus Celsius, ok? Então, bora lá. E também muita gente que respira em regiões frias, como Antártida, no Polo Norte, no Canadá, eles respiram numa boa oxigênio presente na atmosfera, e esse oxigênio não está líquido e nem está sólido. Então, eu sei que o ponto de fusão do oxigênio é muito menor que 0 graus Celsius. Vamos supor que seja menos 100 graus Celsius. Essa mistura e água vai ter uma solução, uma mistura homogênea, vamos dizer que é uma mistura homogênea, e que essa mistura homogênea não vai ter a mesma propriedade de ponto de fusão que das substâncias separadas. E quando eu disse que o ponto de fusão do oxigênio gasoso é menos 100 graus Celsius e da água é 0 graus Celsius, uma mistura de água e oxigênio não vai ter ponto de fusão nem de 0, nem de 100 graus Celsius. Está lá intermediário a esses dois intervalos. Entre menos 100 e entre 0 graus Celsius. Então, qual é a diferença? Substância pura, propriedades físico-químicas, desculpa a expressão, substância pura é redundante, certo? A gente vê em livro que, vem em vários lugares, substância pura. Pessoal, toda substância é pura, certo? Então não faz sentido eu falar substância pura. O que eu posso falar é que nem eu falar, tipo, entrar para dentro, subir para cima. É um vício de linguagem, um pleonasmo, uma figura de linguagem, na verdade, redundante, certo?
Então, assim, substâncias, elas são puras. Então, se ela não fosse pura, ela se chamaria mistura, certo? Agora, as substâncias podem ser simples e compostas. Substâncias, tanto simples quanto compostas, vão ter propriedades físico-químicas iguais, constantes, certo? Agora, quando eu pego e misturo substâncias, eu formo uma mistura. As propriedades dessa mistura vão ser diferentes das propriedades das substâncias, ok? Então, bora lá. Seguindo aqui. Aí, aqui, eu tenho mais um exemplo, uma questãozinha do Enem de 2016, segunda aplicação. Como a gente aprendeu, a gente já vai ler logo lá qual é a pergunta. Nesses processos, as funções da etapa A e B são, respectivamente, aí ele diz lá quais são os processos. Oxidar a alumina e outras substâncias e reduzir seletivamente a alumina. Solubilizar a alumina e outras substâncias e induzir a precipitação da alumina. Solubilizar alcalinas e deslocar o equilíbrio no sentido da alumina. Neutralizar o sólido ácido do minério e catalisar a reação de produção da alumina. Romper as ligações químicas da alumina e diminuir o calor de formação da alumínio. Bora lá. A gente tem que ler o texto para saber quais são essas etapas A e B. A ele fala. A bauxita é um minério utilizado na fabricação do alumínio, ao qual apresenta L2O3, alumina. Em sua composição, após o trituramento e lavagem para terror de impurezas, o minério é misturado a uma solução aquosa de NaOH. Essa é a primeira etapa. A parte sólida dessa mistura é rejeitada e a solução resultante recebe pequenos cristais de alumina, de onde sedimenta um sólido. Essa é a parte B. Esse sólido é aquecido até a obtenção de um pó branco, isento de água e constituído unicamente por alumina. Finalmente, esse pó é aquecido até sua fusão e submetido a eletrólise, cujos produtos são metal puro fundido, Al, e o gás carbônico, CO2. Aí a questão pergunta, quais são as funções da etapa A e da etapa B? Tá claro aqui, ó, pessoal. Na etapa A, o que acontece? Eu tenho a bauxita, que é um minério, certo? Aí é um minério, a gente sabe que os minerais, eles têm várias substâncias ali juntas. Então, a bauxita é um minério, certo? Ou seja, uma mistura ali. E nessa bauxita existe a alumina, que é o L2O3. Então, aí ele fala, o que consiste a etapa A? Triturar e lavar para reduzir o teor de impurezas, certo? E aí, como é que ele faz isso? Ele mistura esse minério numa solução aquosa de NaOH. Então, a primeira etapa é triturar e lavar. Qual é a finalidade, qual é a função que a questão quer? Diminuir o teor de impurezas. Ou seja, eu vou pegar e vou triturar e lavar. Ou seja, eu vou formar ali, provavelmente, se eu estou triturando algo que é sólido, ele vai ficando menor, e se eu começo a lavar, ele vai solubilizando. Então, de uma certa forma, aí nessa parte A, eu estou fazendo a solubilização do minério, que no caso vai ser da alumina e de algumas outras impurezas, certo? Aí na parte B, ele fala, a parte sólida dessa substância é rejeitada, ou seja, o que não solubilizou da trituragem na lavagem, eu rejeito, e aí a solução resultante vai receber pequenos cristais de alumina, de onde sedimenta um sólido. Quando eu coloco os cristais de alumina naquela solução resultante, o que vai acontecer é, vai se formar um sólido, beleza? Qual é o sólido? Não sei. Mas bora lá para a etapa A e a etapa B. Quais são as opções? A letra A, mina e outras substâncias, estranho. A letra B, solubilizar alumina e outras substâncias. A etapa A faz mais sentido na letra B, certo? Que a ideia é você triturou, você lavou, você acaba solubilizando. E acaba solubilizando algumas das impurezas. Aí na parte C ele diz que é solidificar as impurezas. Com certeza não é, a gente já exclui a C. Neutralizar o sólido ácido, o solo ácido do minério. A gente não está jogando essas coisas no solo, a gente está usando minério, está pegando minério e está tentando, a partir do minério, extrair alumínio, certo? Então também não faz sentido nenhum. Romper as ligações químicas, também não faz sentido nenhum, da C, da D e da E, certo? E aí ficaria na dúvida entre a A e a B. Aí a A diz que oxidar alumina e outras substâncias não faz muito sentido. Por que não faz sentido? Porque o processo de oxidação e redução ocorre com a eletrólise. E a eletrólise é aqui, ó, segundo o texto, a eletrólise é a etapa final.
não está nem lá no início, então eu também excluiria isso. E aí, a etapa B, segundo a alternativa A, diz que vai reduzir seletivamente a alumina. E a gente sabe que não vai ocorrer a redução da alumina, que vai ocorrer alguma coisa que está lá na solução vai solidificar, certo? E aí, na letra B, fala que a etapa B, segundo a alternativa B, diz induzir a precipitação da alumina. Faz sentido, porque quando você pegou, na etapa A, triturou, lavou, solubilizou algumas substâncias. E dentro dessas substâncias foi a alumina. Por que eu sei que solubilizou a alumina? Porque eu quero extrair alumínio desse minério, certo? E aí, o que vai acontecer? Solubilizou, triturou, lavou, acabou solubilizando. Essa foi a etapa A. Na etapa B, eu vou pegar e vou colocar alguns cristais de alumina e induzir a sedimentação. Sedimentação é formar sólidos, certo? Então, a única questão que que fala sobre precipitar na parte B é, na etapa B, a alternativa B, certo? Que é induzir a precipitação da alumina. Então, a alternativa certa, sem dúvida, é a letra B. Vocês precisam sempre ter em mente que seria mais fácil resolver uma questão dessa se vocês conhecessem um pouco da química de produtos siderúrgicos, certo? Química de minérios, um pouco de mineralogia, dos compostos inorgânicos envolvidos na mineralogia. E aí é uma questão do Enem, que não é difícil, é uma questão de interpretação de texto. Mas se você tiver uma leitura de mundo ampliada, se você tiver uma maior visão de mundo, você olha para essa questão e vê essa questão, acha ridícula e marca logo de cara a letra B, porque sua visão de mundo é maior. E o que o Enem quer, pessoal, é justamente isso. Ele quer ver o estudante que tem visão de mundo. A pessoa fala assim, é cruel um exame com 90 questões e um curto período de tempo para eu responder essas 90 questões e ter uma boa eficiência. Não seria cruel se o estudante ele tivesse uma visão de mundo muito maior do que ele tem. É culpa do estudante ter essa visão de mundo? Não. Aí a gente vai entrar em diversos processos para discutir questões pedagógicas, função da escola, entre outras funções. Mas esse exame, ele quer isso do estudante. O problema é que as escolas ainda não formam estudantes, uma grande maioria de estudantes com esse perfil, certo? E aí é por isso que no caso da área das ciências da natureza, geralmente teria as menores médias dentre as outras áreas de conhecimento, certo? Mas assim, é uma questão de interpretação de texto, só que eu acredito que eu levaria até mais que 3 minutos para pensar um pouco nessa questão. Só que se eu tiver uma visão de mundo, entender um pouco processos siderúrgicos, como funciona minérios, do que são compostos minérios, eu responderia essa questão 10 segundos, 20 segundos, certo? Então, é preciso, pessoal, estar ampliando essa visão de mundo, ok? Nenhuma dúvida, né? Então, bora lá. Falando agora sobre átomo e os modelos atômicos. Um outro tipo de matéria é o átomo. A gente falou das substâncias e das misturas, mas um outro tipo de matéria é o átomo. No caso do átomo, é o seguinte, ele é um tipo de matéria, certo? Com carga elétrica resultante neutra. Porém, que existe um núcleo que possui carga positiva e ao redor desse núcleo existem cargas negativas que nós denominamos de elétrons. Nesse núcleo existem partes antes dessa carga positiva. Ou seja, existem partículas que vão estabilizar os prótons no núcleo, porque o núcleo do átomo ele é muito pequeno comparado ao tamanho do átomo. E aí, essas partículas estabilizantes nós chamamos de nêutron. Mas para a gente ter uma visão um pouco mais atual do átomo, existiu, na verdade, uma evolução dessas visões. Tudo começa lá na Grécia Antiga, com o Leucipo e o Demócrito. Eles eram gregos, dos gregos, a sociedade grega antiga, eles eram muito... Eles amavam estudar, e eles amavam falar sobre as coisas e tentar explicar como as coisas são, do que são feitos. Eu acho a sociedade grega fantástica, a grega antiga. Então, eles discutiam um pouco sobre isso. E o Leucipo e o Demócrito, eles tentavam entender do que são feitas as coisas.
de uma forma, eles analisavam diversos materiais, areia, água, e eles começaram a postular. Postular é o seguinte: eu vou fazer uma afirmação, mas eu não vou provar nada. Porque na Grécia Antiga também eles não eram de botar a mão na massa. Botar a mão na massa, naquela concepção, era uma coisa feia, coisa de pobre, e eles se diziam nobres, aristocratas, então eles não botavam a mão na massa. Então eles simplesmente falavam, postulavam. E esse postulado vai falar algo, e esse algo que ele fala faz todo sentido. Certo? Faz todo sentido, chega a ser até exagerado. Faz sentido. E aí, quando faz sentido, só que assim, ele não consegue comprovar. Por que ele não consegue comprovar? Porque ele não mete a mão na massa, então ele não trabalha com experimentação. E o Leucipo e o Demócrito disseram que, ao analisar as coisas, se a gente fosse dividindo, chegaria num momento em que eu não conseguiria mais dividir todas essas partes. E que eu dividi tantas partículas e que eu não conseguiria mais dividir essas partículas. Partículas que são indivisíveis, eles denominaram de átomo, certo? E foi antes de Cristo, século 4, 3 antes de Cristo, se eu não me engano. E aí, do século 4, 3 até o século 18, depois de Cristo, depois da Era Comum, aí vem o modelo, né? A humanidade passou por diversos processos históricos e a gente não teve esse intervalo, né? Na verdade, existiram outros cientistas que ainda assim continuaram a trabalhar, a ciência continuou a existir, a ciência nunca parou de existir, mas a partir do século XVIII há um boom, né? Há um renascimento cultural, há correntes iluministas também chegando com força, e as pessoas começam a se dedicar com mais intensidade a tentar entender as coisas. Aí o Dalton foi um dos primeiros que ele também não chegou a fazer nenhum experimento para tentar explicar do que as coisas são feitas, mas ele dizia que as partículas elas eram indivisíveis. Ele traz esse termo átomo de Leucipo e de Demócrito, ou seja, dos gregos. Eu já li textos e livros de história da química que é praticamente um roubo, na verdade, né? Ele traz como se fosse dele, mas isso já existia dos gregos. Então ele diz que as partículas são indivisíveis, que ele começou a chamar de átomo também. E aí vocês precisam entender um pouco desses conceitos do átomo e Dalton. 4 informações importantes. O átomo é indivisível. Elementos diferentes vão ter propriedades diferentes. O falou isso também. Os átomos não se alteram numa reação química, certo? Ou seja, se eu tiver uma reação entre oxigênio do ar e água, eu tenho que formar algum composto formado pelos átomos de hidrogênio e oxigênio. Se naquele composto tiver nitrogênio, não existe, certo? Não pode surgir um composto do nada, porque os átomos não se alteram. Numa reação química, um átomo não vai virar outro átomo, certo? E a reorganização dos átomos. Se eu pegar água e oxigênio e tentar reorganizar ali, eu formo água oxigenada, ok? Aí depois vem o modelo de Thomson. O modelo de Thomson ele fez diversos experimentos, não vou ficar aqui nos experimentos, mas vocês precisam entender o que é que significa. Os experimentos de Thomson são experimentos realizados em tubos de raios catódicos ou tubos de Crookes, e nesses experimentos ele descobriu que o átomo ele é divisível. Ele não é mais indivisível. Ele é divisível e que ele tem partículas de carga negativa incruada no átomo mesmo, e que nesse átomo também existiam provavelmente partículas positivas, porque se existiam partículas negativas, elas não estariam ali do nada. Teriam que existir algo que estabilizasse ou contrabalanceasse essas partículas, que no caso seriam partículas positivas. Depois de mais tempo, lá em 1910, Rutherford também trabalhando com seus estudantes de doutorado. Rutherford ele trabalhava muito com a radioatividade, então, quando aparece radioatividade em alternativas do Enem, vocês já associam logo a Rutherford. E aí, ele trabalhando, ele confirmou a divisibilidade do átomo. E o que é que ele fazia? Ele fazia partículas alfas. Você tem partículas alfas numa lâmina de ouro. Na verdade, no início não foi ouro, mas ficou famoso depois com ouro, porque é o seguinte, ele fazia partículas alfas incidirem em metais mais
comuns, que não fossem tão raros e tão caros e ostentosos como o ouro era. E é, né? E aí ele observou o seguinte: a maioria das partículas tinha um detector ao redor dessas partículas. A maioria dessas partículas passavam numa boa. Só que os estudantes dele, depois observando os experimentos, eles perceberam o seguinte, que algumas partículas passavam direta, a maioria passava direta, mas algumas sofriam desvios. Pequenos desvios, desvios maiores, e outras batiam e voltavam. E aí os estudantes falaram com o próprio Rutherford, que estava acontecendo alguma coisa ali diferente. E o Rutherford, analisando, observando, ele chegou à conclusão que é o seguinte, que a matéria ela é composta por átomos, certo? E que nesses átomos existem partículas negativas, que o Thomson já falou, através da comprovação dos experimentos que ele fez com os raios catódicos, e que existia também uma região muito pequena no átomo, que apresentavam cargas negativas. Essa região muito pequena que tinha cargas negativas, ele denominou de núcleo atômico. E que ao redor dessa região muito pequena existiam elétrons espalhados pelo átomo. Por que o Rutherford chegou na conclusão de que seria um núcleo muito pequeno? Essa conclusão ele chega, pessoal, pelo seguinte: quando ele observava a emissão das partículas alfa, uma partícula alfa é uma partícula de carga positiva. Então, a maioria das vezes que ele observava a emissão, as partículas passavam normal. Chegava em algumas situações pouquíssimas que batiam e voltavam. Então, num modelo probabilístico, ele analisando a probabilidade da situação, ele percebeu que, como poucas voltavam, esse núcleo tinha que ser muito pequeno, porque era mais difícil dessa partícula alfa, que é uma partícula positiva, entrar em contato com o núcleo positivo e sofrer uma grande repulsão. Beleza? Esse foi o modelo do Rutherford. E aí esse modelo foi um modelo massa, só que gerou uma discussão enorme no campo da ciência, no campo da química, já que eu tenho um núcleo muito pequeno com cargas positivas e ao redor desse núcleo cargas negativas, elétrons, por que esse núcleo não sofre uma ruptura? Por que ele sofreria uma ruptura? Pela questão de eu ter muitas cargas positivas numa pequena região do espaço. Se eu tenho muitas cargas positivas numa pequena região do espaço, tem que ter uma repulsão muito grande ali associada. Então o núcleo deveria se desintegrar. O Rutherford não sabia explicar isso. E outra questão era, eu tenho elétrons ao redor desse núcleo muito pequeno. Por que o elétron não faz assim e cai no núcleo, gerando uma explosão nuclear? O Rutherford também não sabia explicar. Enfim, esse era o modelo dele, só que ele não sabia explicar essas coisas. Só que o modelo dele foi um avanço, porque ele enxergou um diferencial que não existia, a presença de espaços vazios na matéria. Porque no átomo, na verdade, né, e consequentemente na matéria, o átomo tinha um núcleo muito pequeno, só que ao redor desse núcleo tinha um grande vazio onde ficavam os elétrons, certo? Depois veio o Bohr. O Bohr, na verdade, vocês podem ver nas questões modelo atômico de Bohr, ou às vezes vocês vão ver na questão assim, modelo de Rutherford-Bohr. Porque o Bohr ele faz o seguinte, ele só faz algumas aprimorações no modelo de Rutherford. Eu falo o seguinte, os elétrons não caem no núcleo, porque os elétrons eles precisam de energias discretas, quantidades específicas de energia para sair do lugar onde ele está e ir para um outro lugar, ou seja, para mudar de órbita, de mudar de trajetória. O elétron ele não muda de trajetória de qualquer forma. Ele necessitaria de energias específicas. Os pacotes de energia específicos eles chamam de quanta. E o Bohr fala dessa questão do quanta, porque naquela época dele lá, o surgimento da mecânica quântica estava crescendo e estava ficando muito forte, né? Já existiam as equações do Max Planck, já existiam as relações do de Broglie, e muita gente já estava discutindo um pouco dessas características dos átomos. E aí o Bohr fala isso. Bom, o elétron não cai no núcleo porque ele teria que ter uma quantidade muito grande de energia para chegar ao núcleo atômico, uma quantidade quase que infinita de energia. Porém, o elétron ele vai fazer sua trajetória ao redor do núcleo em órbitas específicas. E se ele estiver numa órbita em um nível de energia mais próximo do núcleo, eu vou dizer que ele está no menor nível energético.
Se eles receberem energia, receber fótons, fótons são pacotes de energia, certo? Se ele receber esses fótons, eles vão excitando e adquirindo uma energia específica necessária para sair da órbita de menor energia para a órbita de maior energia. E assim sucessivamente. Cada vez que ele vai recebendo energia, se ele receber um valor necessário de energia, ele vai migrando, certo? O inverso acontece. Ele está lá no nível mais excitado, nível mais externo, de maior energia. Se ele quiser não, que o elétron não quer nada. Se ele emitir energia, ele vai entrando em níveis energéticos cada vez menor até chegar no seu estado fundamental, que é o seu estado de menor energia. Certo, pessoal? Então, o modelo de Bohr já começou a existir a ideia de órbitas estacionárias. E essas órbitas é a região do espaço por onde os elétrons transitam, certo? E os elétrons eles não vão transitar de qualquer forma. Então, ou seja, o modelo de Bohr ele já é um modelo mais quantizado. Não é qualquer energia que faz o átomo, não é qualquer energia que faz o elétron se mover. São pacotes especiais que geralmente são fótons, certo? E o interessante desse modelo de Bohr é o seguinte, que quando a gente queima alguns materiais, esses materiais eles emitem esses materiais, quando passam por esse processo de combustão, de explosão, o que é que acontece? Eles absorvem o átomo, absorvem energia, e quando, o elétron no átomo, na verdade, absorve energia. E quando há essa absorção, o elétron ele sai de um nível menor para um nível de energia maior, ok? E aí, alguns átomos, alguns elementos químicos, quando liberam essa energia que absorveu e voltam para o nível menor, ele faz essa liberação de forma colorida. Ele emite a gente enxerga a olho nu esse processo de transição eletrônica pelas cores. E isso é muito comum nos fogos de artifício. Na época de São João ou no Réveillon, a gente vê diversos fogos com cores diferentes. Aquelas cores são características de alguns desses metais. Não lembro de cor, muitos, mas assim, amarelo eu sei que é sódio, violeta eu acho que é o potássio. Então, cada metal ele tem uma cor característica, porque essa cor é derivada dessas transições, dessa emissão de energia, certo? Esse é basicamente o modelo de Bohr. E aí, com relação ao núcleo, tá? O núcleo tem prótons lá. E aí, quem é que explica por que o núcleo não se rompe? Aí o Bohr, ele postulou que provavelmente, o Bohr também, o modelo dele é baseado em postulados, mas ele postulou que no caso do núcleo não se romper, não ter uma ruptura nuclear, é porque provavelmente existiam partículas estabilizantes que estabilizavam o núcleo. E aí depois, lá em 1932, um carinha descobre a existência do nêutron e confirma o que o Bohr postulava, né? Que existiam realmente partículas estabilizantes, que eram os nêutrons, não tinha carga, mas tinha massa. O próton tem carga positiva e tem massa. A carga do elétron ela é irrisória, mas o elétron tem massa também, viu, pessoal? Tem massa e é o Thomson, no seu experimento, que descobre que o elétron tem massa, uma massa bem pequena, 1 sobre 1850 vezes a massa do próton, desculpa. A massa do elétron é 1 sobre 1850 vezes a massa do próton. E o elétron também tem carga, só que tem carga negativa, certo? Essas são as 3 partes que vocês precisam ter para fazer a prova de vocês no Enem. E esses são os modelos atômicos. Para em Bohr, não para em Bohr. Aí aqui eu coloquei exemplos desse modelinho. O Bohr é um modelo de Dalton, é uma bola maciça, né? Já o de Thomson, a gente vê pequenas esferas encruadas nessa bola, que ela continua maciça, mas a gente já percebe que existe uma divisibilidade no átomo, e essas pequenas bolinhas são os elétrons. A gente vê esse modelo de Rutherford aqui com essa imagem, um núcleo bem pequenininho. O de Dalton, a gente já viu o núcleo lá pequeno, como o Rutherford disse, mas a gente vê órbitas específicas, trajetórias específicas por onde eles estariam transitando. E lá em cima eu coloquei um aqui, ó, que é o modelo quântico. Essa imagem não reflete um pouco do que seria esse modelo quântico. Modelo quântico de forma geral. A partir do momento que foram se observando que
a mecânica quântica foi crescendo, observou-se que as partículas, elas tinham características, os objetos tinham características de massa, tinham massa, mas também tinham um determinado valor de onda associado. Talvez seja estranho para vocês entenderem isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: os objetos, ele têm um comportamento dual. Eles vão ter partículas e eles vão ter massa, desculpa, mas eles também vão vibrar, porque eles também têm um comportamento. E quanto menor o caráter particular desses objetos, ou seja, quanto menor for a massa, maior vai ser o caráter ondulatório. O elétron, por ter uma massa muito pequena, ele tem um caráter ondulatório acentuado. Então, o que observou-se é o seguinte: o elétron, ele não faz esses movimentos bonitinhos, como o Bohr falava. Ele se movimenta como uma onda. E uma onda, ela se movimenta para todos os lugares no espaço, certo? Só que esse modelo quântico, a gente não vai se ater a ele é um pouco mais avançado, e o Enem não cobra muito. O que você o quântico é que não existe uma região onde está o elétron. O elétron, ela ocupa uma região no espaço, certo? E essa região no espaço a gente vai chamar de orbital. Professor, um Oi. instantinho. Matheus Souza, ele não fez exatamente uma pergunta, mas ele fez um adendo aqui. Ele falou que uma das formas de excitação dos elétrons a partir de fótons é o efeito Compton. E ele falou dispersão Compton. Daí, Sim. não sei se o senhor quer falar algo sobre. Eu já ouvi falar da dispersão Compton. Eu não vou falar muito dessa dispersão, porque assim, tem a questão também do efeito fotoelétrico. Já são mais detalhistas, e aí a gente já precisa de uma bagagem um pouco maior sobre isso, para falar disso, e aí talvez alguns não entendessem, certo? Mas não cai no Enem esses conceitos assim. Até porque a gente aprende isso mais na faculdade mesmo, certo? O modelo de Bohr, pessoal, ele é o seguinte: como ele tem essas órbitas específicas, esses níveis aqui, esses níveis são denominados por camadas eletrônicas. E aí é daí que vem aquele negocinho que vocês aprendem lá, KLMN, K2L8, M18, N18, N32, desculpa. Essas camadas eletrônicas e esses numerozinhos em cima significam quantos elétrons podem ficar em cada nível energético. No primeiro nível, que é a camada K, comporta no máximo 2 elétrons. No segundo nível, que é a camada L, comporta no máximo 8 elétrons, certo? No modelo quântico, não vai ser dessa forma. Vão ser subníveis energéticos, porque o Bohr ele só enxergava camadas eletrônicas, níveis perfeitinhos, que os elétrons podiam transitar. A partir do momento que o aparato tecnológico foi ficando mais sofisticado, alguns cientistas, como Sommerfeld, entre outros, eles começaram a observar que não era, na verdade, uma camada eletrônica. Você tinha ali uma camada, mas você tinha subníveis naquela camada. E é daí que surge aquela ideia de subníveis, S2, S2, P6, D10, F14, blá, blá, blá. Uma coisa engraçada do Enem, uma hipocrisia. O Enem não coloca a tabela periódica na prova de química, mas cobra questões de tabela periódica. Vai entender, né? Teve uma questão de tabela periódica do Enem, que eu acho que foi 2018, e aí ele dava os números atômicos e aí fazia perguntas sobre esses elementos. O que é que você, como estudante, tinha que fazer? Configuração eletrônica. É uma questão que você leva um tempo muito grande para resolver desnecessariamente. Se tivesse uma tabela periódica, e a função da tabela periódica é servir como uma ferramenta para nos ajudar a entender como funcionam os elementos químicos, seria mais fácil, né? Enfim, a hipocrisia. Bora lá. Nós estamos em 2017 agora. A pergunta é: cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela mudança de cor de chama, geralmente tem a ver com o quê? Se você tiver uma visão já de modelo atômico mais refinada, do modelo de Bohr, no caso, você vai saber que essas mudanças de coloração é decorrente de absorção e emissão de energia. Mas a gente vai ler o texto para ver se é isso mesmo e se for para fixar mais a nossa compreensão de alternativas. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cor chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela.
Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela reação do gás de cozinha com sal volatilizando o cloro, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama, produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato, reação do gás de cozinha com a água formando gás de hidrogênio, excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Vocês souberem um pouquinho mais sobre proteína, carboidrato, lipídio, vocês vão ver que ao aquecer eles não emitem coloração nenhuma. Então a letra E, a letra C vocês já excluiriam. E aí ficaria: o fogo promove reação do gás de cozinha com sal. Vocês nunca ouvirão falar sobre isso. E derivado do produto amarelo, essa não. Reação do gás de cozinha com a água. Não. O gás não reage nem com a água, nem com o sal, pessoal. Essa questão da mudança de cor da chama ocorre porque quando essa água cai, ela vai ser aquecida e essa água não só tem H2O, é uma mistura. É H2O e NaCl. Esse NaCl é o cloreto de sódio. E a gente sabe que o cloreto de sódio são íons N+, e íons Cl- ligados, certo? Então, quando a gente fala assim, essa mudança de coloração decorrente da emissão de fótons pelo sódio. O sódio que está ali presente no cloreto de sódio, em contato com a chama, vai receber energia suficiente para que o elétron da sua última camada absorva energia e vá para uma camada superior, certo? E depois que ela absorve essa energia, ele emite essa energia na forma de luz e retorna ao seu estado fundamental. É isso. E essa emissão corresponde à coloração amarela, ok? Tranquilão nessa questão. Interpretação de texto também. Bora lá. Ligação química. O que é a ligação química? Eu falei sobre esses conceitos essenciais para entrar um pouco na aula agora, uma hora depois, né? Ligação química. A ligação química é o compartilhamento de elétrons entre dois núcleos atômicos, certo? Qual é a finalidade desse compartilhamento de elétrons? É esses elétrons estarem numa maior estabilidade química, apresentarem uma maior estabilidade química. E essa apresentação dessa maior estabilidade química leva as espécies que se ligam ao menor nível de energia. Então, bora pensar o seguinte. A ligação O2, o oxigênio. Eu vou ter o átomo de oxigênio com um nível de energia, o outro átomo, como é oxigênio, vai ter o mesmo nível de energia. Quando eles estabelecem uma ligação química, normalmente a camada de valência, a última camada desses elementos químicos, tende a ficar completa. Então, quando eles se ligam, a camada de valência vai ficar completa. Só que eles estão nesse nível de energia, certo? E ao formar a ligação, eles vão para o nível de energia menor. Essa é a ideia da ligação química. Os elementos químicos, eles não têm todos configuração de gás nobre. E a configuração de gás nobre é aquele que a camada de valência geralmente é completa, ok? Algumas vezes acaba ocorrendo a expansão, mas os gases nobres têm camada de valência completa, ou seja, o máximo de elétrons que pode ter na última camada, e aí esse máximo de elétron que existe na última camada confere uma estabilidade àquela molécula. Por isso que, geralmente, os gases nobres não se ligam, não estabelecem ligações químicas com os outros elementos. Geralmente, alguns até fazem. E por que eles não fazem isso? Porque eles já são estáveis. Eles já têm sua camada de valência completa. Mas a maioria dos elementos não são. Então, eles vão se ligar para atingir essa configuração de gás nobre, ter a camada de valência completa, certo? Essa é a ideia da finalidade da ligação química. E aí eu vou ter três tipos principais, que é a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Bora lá. Na ligação metálica, o que você vai ter é o seguinte: você vai ter os núcleos atômicos, só que esses núcleos eles não conseguem segurar os elétrons da última camada intensamente, como em moléculas ou em íons. Então, quando ele não consegue segurar esses elétrons, eles têm uma maior mobilidade. O que é que acontece? Você vai ter lá sódio, o sódio metálico ou ferro metálico. Você vai ter o núcleo com a carga positiva, e ao redor desse núcleo você tem elétrons. Só que os elétrons da última camada de cada núcleo, eles têm uma mobilidade maior, eles conseguem
transitar por toda a superfície do material, certo? Esse modelo que você tem núcleos próximos um dos outros e o elétron não pertence a um núcleo, mas a todos os núcleos, você acaba tendo um mar de elétrons ao redor desses núcleos. Então, na ligação metálica, o que vocês têm que lembrar sempre é que o modelo que define essa ligação é o modelo do mar de elétrons, ok? Na ligação iônica, o que você vai ter é o seguinte, íons formando a ligação. O Enem, geralmente, ele não cobra as energias envolvidas na ligação iônica. O Enem vai cobrar, pessoal, de ligação química, são as propriedades dos compostos. E vocês precisam saber de ligação química. Quais são as propriedades que cada composto apresenta? Quais são as propriedades dos compostos iônicos, dos covalentes e dos metálicos? No caso dos compostos iônicos, eles têm vou apresentar as propriedades mais à frente. O que é que ocorre na ligação iônica? Você vai ter um elemento químico com uma eletronegatividade baixa e outro elemento químico com eletronegatividade alta. A ideia é que esse compartilhamento de elétrons fosse igualmente estabelecida entre esses dois elementos. Só que um elemento, ele é tão mais eletronegativo que ele acaba adquirindo o elétron do elemento menos eletronegativo. E aí a gente acaba chamando que ocorre o processo de transferência de elétron. Ligação iônica, transferência de elétron. Na ligação covalente, não. Na ligação covalente, vocês vão ter núcleos atômicos, átomos com eletronegatividade próximas, então os elétrons geralmente estão compartilhados igualmente, mais perto de um do que do outro, mas compartilhado naquela região entre os dois núcleos, na região internuclear, certo? Esse é o basicão que vocês precisam saber de ligação química. E o mais importante é isso aqui, ó, é essa tabela. Quais são as propriedades das substâncias metálicas, das iônicas e das covalentes. Aí aqui tem covalente polar e apolar. Bora lá. As ligações metálicas, as partículas geralmente são cátions, porque os elétrons estão deslocalizados, são átomos. A atração entre as partículas é elétrons livres, ou seja, aquela questão do modelo do par de elétrons, do mar de elétrons, enquanto na ligação iônica não, você tem atração eletrostática, acaba ocorrendo aquele processo de transferência de elétrons. Os compostos metálicos, geralmente, eles são sólidos, têm alto ponto de fusão, conduz eletricidade, conduz calor, tem uma dureza, eles são geralmente duros, a solubilidade é baixa, certo? Essas são as características. Nos compostos iônicos, são formados por íons, através da atração eletrostática, geralmente são sólidos, só que os compostos iônicos, eles são sólidos, têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, só que eles são quebradiços, ok? Enquanto uma barra de ferro você não consegue quebrar com facilidade, uma pedra de sal você esfarela facilmente, certo? Os compostos iônicos, aí é que vocês têm que lembrar, diferentemente dos metálicos, eles vão conduzir corrente elétrica, só que não conduz corrente elétrica no estado sólido. Os metálicos conduzem corrente elétrica no estado sólido. Os iônicos não. Os iônicos, eles vão conduzir corrente somente quando ele é liquefeito, ou seja, fundido, ou em solução aquosa. Por que isso, professor? Porque nessa situação, eles têm uma mobilidade de elétrons. E a corrente elétrica é um movimento de elétrons, né? Então, se tiver movimento de elétrons possível, eles conduzem essa corrente elétrica, ok? Geralmente, os compostos iônicos são solventes, são solúveis em solventes polares, no caso da água. Eles são duros e quebradiços. Os compostos covalentes são formados por moléculas. Eu não vou falar dessas interações agora, é o próximo slide. Eles podem ser líquidos, eles podem ser gasosos, eles podem ser sólidos também. Variam muito, tem pontos de fusão e ebulição variáveis, só que a tendência é eles serem líquidos e gasosos na maioria das vezes, certo? Não conduz corrente elétrica, geralmente, é muito difícil um composto covalente conduzir corrente elétrica, exceto alguns compostos que em solução aquosa, eles sofrem ionização, que é o caso do diácido de arrênio, né? A HCl, cloreto de sódio, quando eu coloco o cloreto de sódio em água, ali há um processo de ionização que se formam íons H+, e íons Cl-.
eles são solúveis a depender da polaridade. Eles podem ser solúveis em compostos polares e em compostos apolares, certo? Ligação química, pessoal. Essa é a ideia. O que vocês precisam ter em mente é mais essa tabela, certo? Se você sabe de ligação química, você entende tranquilamente, tem que ter em mente essa tabela, porque geralmente o que é que o Enem ele vai fazer? É não só o Enem, como outros vestibulares. Eles vão trazer substâncias X, Y, vai dizer que a substância conduz corrente elétrica, que a substância tem alto ponto de fusão e ebulição, e aí eles vão fazer várias afirmativas sobre a substância. E aí, a partir daquelas propriedades, você determina se aquela substância é iônica, covalente, metálica, molecular, ok? Bora passando. Mais uma questão, tem um texto, tem um gráfico, e aí tem a pergunta. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno de... Então, tem esse gráfico aqui, ele quer saber o que fenômeno é decorrente a um deslocamento. Aí só o texto mesmo para a gente entender. Então, bora lá. Alguns materiais são sólidos. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem, ou seja, eles vibrem, em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor da temperatura de T1 a T4. Então, você está falando aqui que tem um gráfico que ele vai mostrar a distância de ligação em diferentes temperaturas. E aí ele fala que na temperatura de 0 Kelvin, a distância é R0. E essa vai ser a distância da ligação com a menor energia potencial. Bora lá. Falando um pouquinho, na mecânica, existem dois tipos de energia. A energia cinética e a energia potencial. Em química, o que vocês precisam entender é o seguinte: a energia cinética está associada à velocidade com que as moléculas se movem, certo? Já a energia potencial vai ser a velocidade com que uma molécula interage com a outra. São energias, geralmente, de atração, ok? E aí vocês pensam o seguinte: eu tenho essas duas moléculas. Se essa molécula consegue, se ela tem uma energia cinética alta, significa o seguinte, que ela se move com facilidade. Se ela se move com facilidade, significa que essas duas não interagem. Porque a atração que essa molécula teria que fornecer a essa teria que ser maior, a energia teria que ser maior, capaz de segurar essa molécula, impedindo que ela se movesse. O que eu quero dizer é, energia cinética e energia potencial formam a energia mecânica, certo? Se uma molécula se move demais, ela tem alta energia cinética e baixa energia potencial. Se uma molécula se move muito pouco, ela vai ter uma alta energia potencial e uma baixa energia cinética, ok? E aí o gráfico, ele fala, o texto ele fala sobre isso. E aí ele mostra o gráfico. Aí eu tenho esse gráfico. Lendo o gráfico, ó, o gráfico é de energia de ligação em função da distância entre os átomos. E aí esse gráfico ele está a diferentes velocidades, diferentes temperaturas. E aí a questão quer saber o seguinte: o deslocamento observado na distância média. A distância média é R0 e ela sofre um deslocamento, certo? Aí ele pergunta: esse deslocamento é um fenômeno de ionização, dilatação, dissociação, quebra de ligação covalente ou de formação de ligações metálicas? Voltando ao gráfico, bora lá. Leitura aqui, ó. Esse é o gráfico geral. Vamos imaginar isso aqui. E eu vou ter duas moléculas distantes uma da outra, ok? Bem distante. E aí o que é que vai acontecer com essas moléculas que estão distantes? É porque a imagem aqui está torta. Pronto. Estão distantes. E aí eu vou aproximando, ok? À medida que eu for aproximando, vai acontecendo isso aqui, ó. A energia potencial vai diminuindo, tá vendo?
começa a diminuir, diminuindo, e eu vou chegar no valor mínimo de energia potencial. Eu aproximo, e aí eu chego no valor mínimo, ok? Se eu tentar aproximar mais um pouco, o que vai acontecer é o seguinte, a energia potencial vai começar a aumentar. Por que, professor, a energia potencial aumenta? A energia potencial vai começar a aumentar porque eu vou começar a ter uma grande densidade de elétrons muito perto um do outro. Os núcleos atômicos que são positivos eles vão começar a ter uma repulsão um com o outro. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu começo a aproximar eles tão distante ainda, eu estou tendo a atração, as forças de atração estão sendo preponderantes à força de repulsão. Quando eu chego nesse mínimo aqui, ó, eu tenho o melhor estado energético que a molécula pode ter. E aí, se eu tentar aproximar mais, eu vou começar a ter repulsões preponderantes às atrações. Ou seja, vai começar a ter muito mais repulsão na minha molécula do que atração, ok? Então, qual é a ideia? Eu aproximo a molécula ao máximo. Eu vou aproximar a molécula até ela chegar no mínimo de energia. No momento que a molécula chegou nesse mínimo de energia, eu vou ver qual foi a distância entre os átomos. E aí essa vai ser minha distância de ligação, ok? Isso aqui o gráfico está mostrando diferentes distâncias. Aqui é para a temperatura de 0 Kelvin, mas, para quem não sabe, a temperatura de 0 Kelvin é uma temperatura ainda hoje teórica. Ninguém nunca conseguiu chegar no 0 Kelvin, que é uma temperatura em que as moléculas elas param. Elas não vibram, elas não se mexem, elas não fazem nada, elas ficam estátua, certo? Então, assim, não se chegou até hoje. Já tentaram, tem experimentos aí de vários físicos tentando chegar, e eles estão chegando bem próximo do 0 Kelvin, mas ainda não chegaram. E aí, o que é que acontece? Isso aqui é teórico. Em 0 Kelvin, eu teria essa distância, R0. Uma temperatura um pouco maior, tá vendo aqui? O R aumenta um pouquinho, concordam? Se vocês forem observando o T2, aumentou mais um pouco. O T3 aumenta mais um pouco. O T4 aumenta mais um pouco. Então, o que é que vocês estão vendo com relação à distância da ligação? À medida que a temperatura aumenta, a minha distância de ligação aumenta, correto? Então, esse deslocamento observado na distância média vai revelar o fenômeno de quê? Ionização não é. Dilatação. Não tem nem erro isso aqui. Não está sendo dissociado nada, não está sendo quebrado ligação, não está formando ligações metálicas. Está ocorrendo o quê, pessoal? Uma dilatação. O que é essa dilatação? A distância de ligação está aumentando por causa da temperatura. E por que essa distância de ligação aumenta? Se eu aumento a temperatura, eu estou fornecendo energia cinética para que essas moléculas vibrem mais, comece a se mexer mais. Então, para atenuar essas repulsões, as moléculas que antes tinham uma distância assim, elas aumentam um pouco a distância de ligação entre elas para atenuar as repulsões. Ok? Basicamente isso. Vamos seguindo. Vamos falar sobre polaridades. As moléculas, no caso agora, a gente vai falar sobre as ligações covalentes. As ligações covalentes, elas podem ser polares e apolares. A gente sabe que a ligação covalente, ela geralmente ocorre entre elementos químicos que têm eletronegatividade próxima, certo? E aí, eles compartilham elétrons na região entre os núcleos, na região internuclear. Se eu tiver, por exemplo, no caso aqui que eu estou dando um exemplo, a molécula de O2. Na molécula de O2 eu vou ter uma ligação dupla, isso aí tem a ver com a questão para completar o octeto, ter a camada de valência completa. Aí eu vou ter um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, e aí eu tenho uma dupla ligação aqui. Essa molécula, ela é polar, ela é apolar. Por que, professor, que ela é apolar? Porque os elétrons, eles estão igualmente distribuídos sobre a molécula. A molécula não vai ter uma região com maior densidade de elétron e outra região com menor densidade de elétron. Os elétrons estão igualmente compartilhados, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando eu analiso a polaridade, eu tenho que pensar na eletronegatividade dos elementos. A eletronegatividade do oxigênio, de um desse átomo do oxigênio, é igual à do outro, correto? Então, significa o seguinte, esse átomo vai puxar os elétrons
com uma determinada força, ok? Como está aqui, ó. E essa força que está puxando é a mesma que essa, com sentido oposto, claro, mas de mesmo modo que essa daqui. Então, esse átomo de oxigênio puxa os elétrons para ele, e esse também puxa para ele com a mesma força. Quando a soma dessas forças se torna nula, eu vou dizer que minha molécula é apolar. E, consequentemente, se minha molécula é apolar, significa que os elétrons estão igualmente distribuídos sobre a molécula. Beleza até aí? Agora, no caso da água, o que vocês vão observar é o seguinte: eu tenho oxigênio e hidrogênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo. Logo, o oxigênio ele vai puxar mais os elétrons para si. Porque o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade de um átomo puxar os elétrons de outro átomo para ele. Então, como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele vai tender a puxar os elétrons da ligação OH mais para ele. Não vai puxar tão intensamente de modo a dizer que houve uma transferência de elétron, como na ligação iônica. Ele vai puxar, mas assim, os elétrons vão estar muito mais próximos do oxigênio. E o que vai acontecer é o seguinte: quando ocorre isso, eu vou ter uma região de alta densidade eletrônica aqui, ó, sobre o átomo de oxigênio, e regiões de baixa densidade eletrônica sobre os átomos de hidrogênio. Essa região de alta densidade eletrônica eu vou chamar de centro de carga parcial negativo, e essa de centro de carga parcial positivo. Professor, por que centro de carga parcial? O Enem talvez não cobre isso. Mas porque se eu disser que aqui é a carga negativa, eu estou supondo não é a palavra correta, mas eu estou dizendo, implica que houve uma transferência de elétron. Quando eu digo que é uma carga negativa. Não é uma carga negativa, é um centro de carga parcialmente negativo, certo? Porque se fosse negativo, seria um íon, ok? Então, eu vou ter uma região de densidade eletrônica maior no oxigênio e menor no hidrogênio. Quando isso ocorre, eu vou fazer soma de vetores. O oxigênio não puxa os elétrons para ele, então eu coloco um vetor para cá em direção ao oxigênio e o outro para cá. Quando eu somo esses vetores, não me importa o valor. Eu só sei que não vai dar zero. Se não dá zero, a molécula é polar, ok? Acho que eu perdi a resistência de dar aula. Chega canso agora. Então, bora lá. Essa é a ideia que eu queria que vocês tivessem de polaridades. É bom que vocês saibam um pouco de geometria. Eu não vi tanto o Enem cobrar geometria molecular, mas é bom vocês saberem um pouco, até para quando eles falarem geometria trigonal, tetraédrica e tal, vocês saberem quais são e conseguirem visualizar tranquilamente. Por que eu falei de polaridades? Para chegar em forças intermoleculares. Se eu pensar na molécula de água, ela pode interagir com outra molécula de água. Agora eu vou falar de interações intermolecular entre moléculas. O que eu falei na ligação foi interações entre átomos ou íons, formando moléculas ou compostos iônicos, ok? Eu falei de interações dentro daquelas espécies. Agora eu vou falar de interações entre moléculas, ou entre uma molécula e um íon. As interações intermoleculares caem muito no Enem, pessoal. Por que cai no Enem? Porque as interações intermoleculares elas vão explicar as propriedades da maioria dos materiais. Explicar, essencialmente, ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade dos materiais, certo? E o Enem ama cobrar essas questões que vai fazer com que você analise um ponto de fusão de uma substância, ou você analise se uma substância é solúvel em outra, e isso tem a ver com as interações, certo? As interações, elas são de 4 tipos, 3 tipos, na verdade. Eu vou ter interações do tipo dipolo-dipolo, interações do tipo dipolo-dipolo induzido, e as interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Tem essas outras duas aqui que eu falo já. Lembre-se, interação de dipolo-dipolo sempre entre moléculas polares. Então, se você vê, por exemplo, trióxido de enxofre, SO3. Não, trióxido de enxofre não é polar, não. Não é polar, não. Se eu ver, por exemplo, monóxido de carbono, CO, é uma ligação polar. A molécula de monóxido de carbono, se interagir com outra molécula de monóxido de carbono, a interação vai ser entre moléculas polares.
Então, eu digo que a interação é do tipo dipolo-dipolo. Agora, se eu tiver entre uma molécula polar e uma molécula apolar, aí eu vou ter uma ligação dipolo induzido. Só para vocês entenderem esses nomes. Dipolo, pessoal, quer dizer dois polos. Ou seja, uma região de alta densidade e uma região de baixa densidade eletrônica. Ok? No caso da água, a região de alta densidade eletrônica é o oxigênio, é um polo da molécula, e as regiões de baixa densidade vai ser, no caso, o hidrogênio. Ok? Então, esses são os polos que existem na água. Então, quando eu falo de polo, eu estou falando de uma molécula polar induzindo a formação de uma molécula polar. Ou seja, uma interação entre molécula polar ou molécula apolar. A interação que existe, por exemplo, entre a água e o gás oxigênio. O gás oxigênio é uma molécula apolar, como a gente viu aqui, ó. Quando uma molécula de água está aqui, interage com essa molécula de O2, ela tem a densidade eletrônica perfeitinha, homogênea. Aqui não é homogênea. Então, quando eu aproximo aqui, eu crio uma diferença de densidade eletrônica na molécula de O2. Eu acabo criando polos na molécula de O2. E aí eu vou ter interação do tipo dipolo induzido, certo? Existe a interação dipolo instantâneo e dipolo induzido, que são interações geralmente fracas, baixas, mas não quer dizer que é sempre baixa. Por exemplo, dipolo instantâneo e dipolo induzido é a interação entre moléculas apolares. Se eu pegar a molécula de O2 e colocar do lado da molécula de O2, eu esperaria que não tivesse interação. Mas isso é quando eu imagino que os elétrons na molécula não se movem, ok? Se os elétrons na molécula se mover, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter, em algum instante de tempo, alguns elétrons podem se mover mais que o outro, e na molécula do O2, que é homogênea, pode acontecer que vai formar isso, ó, uma região de alta densidade de elétrons em um lugar do que em outro. Por quê? Porque alguns elétrons se moveram mais velozmente que outros. Quando ocorre em um instante de tempo essa formação de dipolo, a gente chama de dipolo instantâneo. Quando esse dipolo instantâneo interage com outra molécula de O2, eu acabo induzindo a formação desse dipolo instantâneo, ok? Então, é sempre entre moléculas apolares. Existe um tipo especial de interação intermolecular, que é a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é um tipo de interação intermolecular em que você vai ter interação entre o hidrogênio, sendo o centro de carga parcial positivo, ok? E o centro de carga parcial negativo, que vai estar na outra molécula, vai ser ou flu, ou oxigênio, ou nitrogênio. Quando o hidrogênio de uma molécula interage com flu, oxigênio ou nitrogênio de outra molécula, eu vou ter uma interação ali do tipo ligação de hidrogênio. Das interações de polo, a ligação de hidrogênio é um tipo de interação de polo também, porque é entre moléculas polares. Só que elas são mais intensas, ok? Mais intensas que as ligações de polo. E aí, por exemplo, pessoal, quando eu penso, voltando aqui o slide, na água, eu vou ter o hidrogênio, e aí se eu pensar em outra molécula de água, eu vou ter esse hidrogênio interagindo com o centro de carga parcial negativo da outra molécula, que vai ser o oxigênio. Então, quando eu tiver a interação do hidrogênio com o oxigênio de outra molécula, eu vou ter uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Não é ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é um tipo de ligação química que vocês não aprendem. Não fala em ponte de hidrogênio. Se você vê na prova ponte de hidrogênio e for interação do tipo ligação de hidrogênio, não assinale, certo? Tomem cuidado com relação a isso, porque alguns professores ainda acabam ensinando como se fosse ponte de hidrogênio, e não é, ok? Tá, então voltando aqui. A função de vocês saberem é para que vocês determinarem ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. A ideia de solubilidade é o seguinte: a tendência é moléculas semelhantes vão se dissolver em moléculas semelhantes. Ou seja, se eu tiver uma molécula com alta polaridade, ela vai se dissolver facilmente com uma molécula de alta polaridade, e não em uma molécula de baixa polaridade, ok? Quando eu tenho, por exemplo,
átomos de carbono. A galera aí do terceiro ano vai entender bem, que estudou tranquilamente química orgânica. Vários átomos de carbono juntos significa o seguinte, que cada átomo puxa os elétrons do outro com a mesma intensidade. Então, eu tenho uma região ali de baixa polaridade, tanto que eu considero que as moléculas orgânicas, quando tem uma cadeia carbônica muito grande, elas são consideradas meio que apolares. Eu acho estranho falar apolar, porque apolar é quando não tem, né, diferença nenhuma, quando não tem nenhuma polaridade. E a polaridade é leve, mas a gente acaba considerando que é apolar. E aí, essas moléculas orgânicas, elas não se dissolvem em água. Por quê? Porque a molécula de água tem uma alta polaridade. Tem uma alta polaridade, tanto que a polaridade, a densidade eletrônica é voltada para o oxigênio, ok? E aí, tipo, a ideia é semelhante e dissolve semelhante. Se esses compostos carbônicos de alta cadeia, né, vários átomos de carbono não se dissolvem em água, eu vou ter que procurar um solvente, no caso um solvente orgânico, que apresente baixa polaridade, porque aí eu vou conseguir dissolver essas moléculas orgânicas, tranquilo? Essa é a ideia da solubilidade, e o Enem ama cobrar isso. Ponto de fusão e ponto de ebulição também o Enem ama cobrar. Por exemplo, ligação de hidrogênio são interações fortes, né? A ideia aqui é o seguinte, a ligação de hidrogênio é as interações mais intensas que tem, depois a de polo, depois de polo induzido, e depois de polo instantâneo de polo induzido. Às vezes varia, mas o Enem geralmente cobra nessa ideia, certo? A ligação de hidrogênio sendo as mais intensas que existem. E na realidade são. Aí, quando eu penso na molécula de água, H2O, o ponto de ebulição dela é 100 graus. Se eu pensar numa molécula, por exemplo, o O2, eu supus, né, logo no início da aula, que o ponto de ebulição do O2 é menos 100 graus Celsius. Repara a diferença. Olha o ponto de ebulição da água muito maior que o ponto de ebulição do O2. Porque o que é que significa? Nas moléculas de água, a interação é tão intensa que para eu separar essas moléculas e fazê-las passarem para a fase vapor, eu preciso fornecer muito mais energia que para separar as moléculas de O2. Entenderam? Então, nas moléculas de O2, eu forneço um pouquinho de energia, elas se separam facilmente, porque elas interagem fracamente. Ok? Já nas moléculas de água, H2O, a interação é tão intensa que é do tipo ligação de hidrogênio, que eu vou ter que fornecer muito mais energia para separar essas moléculas. E o Enem muitas vezes vai cobrar questões relativas a isso, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aí, porque às vezes fica meio estranho, porque a gente tem que imaginar um pouco como funcionam essas interações. Existe um tipo de interação que eu não chamo de interação intermolecular. Os químicos geralmente não chamam, mas a gente estuda nesse momento, que é a interação de um íon com a molécula. A interação de um íon com a molécula é chamada de interação íon-dipolo, certo? Só para vocês saberem. De todas essas, a íon-dipolo é a mais intensa. Aí depois que vem a ligação de hidrogênio, depois de polo-dipolo, depois de polo induzido, e, por último, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Mas isso não é uma regra. Isso é um macete, muito mais macete, para vocês tentarem responder a prova. Mas, assim, existem algumas moléculas que são apolares e que têm altos pontos de fusão e ebulição, certo? Ah, professor, e aí, nesse caso, significa o quê? Aí quem quiser depois me pergunta no Instagram, me manda um e-mail depois, ou pergunta no final da aula, se der tempo, a gente discute melhor isso, certo? Mas o Enem já não cobra tanto, não. Bora lá. Questão do Enem. Pergunta é, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Claramente, aí uma questão de ligações intermoleculares. Bora ler a pergunta. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água e, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pelas reações de ácidos, HX, com a base, amônia, de forma natural ou antropogênica. O antropogênico quer dizer pela ação do homem, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação química genérica. Aí você tem o ácido, reage com a amônia e forma um sal de amônio. Se você tem um ácido reagindo com a amônia e formando sal, você tem claramente uma reação que ácido-base.
E essa amônia está funcionando como uma base, já que o ácido é HX. Aí ele quer saber, a fixação de moléculas de vapor pelos núcleos de condensação ocorre por que tipo de interação? Eu diria, muito certamente, que é uma interação do tipo íon-dipolo. Por quê? Eu estou dizendo o seguinte, essa molécula, certo? Que é resultante do núcleo de condensação, esse sal de amônio, é um composto salino. E no primeiro ano a gente estuda aqui compostos salinos, e são compostos iônicos. Se eu colocar essa molécula para interagir com a água, eu vou ter a interação de um íon com uma molécula, ou seja, de um íon com um dipolo. Essa questão é para você olhar assim, já marcar aí 10 segundos e já partir para outra, para economizar o tempo. Mas bora explicar aqui como é que funciona isso. A amônia, pessoal, quando entra em contato com a água, ela forma essa reação aqui, ó. Ela forma esse composto, hidróxido de amônio, certo? Esse hidróxido de amônio é uma base. E bases são compostos iônicos, que você vai ter o íon amônio, NH4+, e o íon hidroxila, que é o íon característico das bases de arrênios, OH-, ok? Isso aqui é o que? A amônia lá gasosa reagindo com vapor d'água, forma isso. No outro caso, a gente pensar no ácido. O ácido é HX. Quando ele interage com a água, aí eu falei, os meus alunos sabem que todo ácido que interage com água, no caso dos ácidos de arrênios, ele sofre um processo de ionização. Ou seja, vai formar íon H+, e íon X-. E o X- e o NH4+, é o que formam o produto, NH4X, certo? Esse produto aqui ele colocou como sólido, porque a reação em fase gasosa e acaba formando esse sólido. Eu já peguei e já coloquei já no meio aquoso. Por que eu coloquei no meio aquoso? Porque quando você pega esse sal de amônio, que é sólido, e coloca em contato com a água, ele vai se solubilizar, certo? E quando se solubiliza, não vai ficar NH4X junto, vai ficar NH4 e X separado. Os íons se separam na solubilização, ok? E aí o que é que vai ter? O que é que vai acontecer? Você vai ter o ânion, que é X-, e o X- vai interagir com quem? Com o centro de carga parcial positivo da molécula de água, que é o hidrogênio. E aí eu vou ter interação íon-dipolo. E no caso do amônio, NH4+, vai interagir com o centro de carga parcial negativo da água, que é o oxigênio. Essa interação de íon com moléculas, íon-dipolo. Facinho, né? Vamos para a próxima. Enem 2016, primeira aplicação. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio das interações intermoleculares entre a superfície do carvão e o benzeno. Na superfície do carvão, eles chamam de adsorvente, e o benzeno, adsorvato, ou seja, a substância que vai ficar dissolvida. No caso apresentado entre o adsorvente e a substância dissolvida, ocorre a formação de clássico, tá vendo? Ligações intermoleculares, ligações químicas, ligação covalente, ligação de sulfeto são ligações químicas. Agora, a ligação de hidrogênio, de polo induzido, de polo permanente, são ligações do tipo intermolecular. Tá. E aí, o que a questão está dizendo? O carvão possui um alto teor de carbono. Quando a questão fala que possui um alto teor de carbono, imagine que o carvão é uma molécula polar. Porque se a cadeia carbônica é grande, vocês já estudaram no terceiro ano, a grande maioria, então já sabe que a tendência é que a molécula seja uma molécula com baixa polaridade, ou seja, apolar. É muito utilizado o carvão para remover compostos orgânicos voláteis do meio, como benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio das interações intermoleculares. O benzeno é uma das moléculas orgânicas mais conhecidas que existem, e a gente sabe que o benzeno, nossa leitura de mundo, nossa vivência de química, ele é uma molécula polar. Então, uma molécula polar interagindo com a molécula polar, o tipo de interação é apolar com apolar, tá vendo? Dipolo instantâneo e dipolo induzido, que a gente também pode chamar de dipolo induzido, já que ocorre a indução de um dipolo. Beleza, pessoal? Facinho, né? Aí eu mostro aqui, ó. A estrutura básica de um carvão mineral é essa daqui. Tá vendo esses
hexágonos com círculos dentro, são várias moléculas de benzeno, ok? Então, tem uma alta cadeia carbônica e eu tenho alguns grupos aqui que são grupos carboxilas, cetona, hidroxila, lactonas, certo? Essa é a estrutura do carbono. O carvão é uma molécula que ela é fantástica, porque assim, a gente usa carvão ativado para filtrar água. Porque qual é a função? O que é que acontece? Essa molécula, por ter essa estrutura, ela consegue absorver, ou seja, captar outras moléculas e deixar colado na superfície dela. Ela consegue absorver diversas outras moléculas. Moléculas com baixa polaridade, tá vendo? Ou com polaridade zero. E algumas moléculas com alta polaridade também, certo? Que grupos carboxilas têm alta polaridade. Então, o carvão ativado, ele é muito usado, ele é usado até como um remédio. E tem gente que usa carvão ativado para tudo, né? Tem gente que é louca de carvão ativado. E aí, o que é que acontece? Muita gente usa indiscriminadamente carvão ativado como remédio, porque ele mata diversos organismos, ele faz uma desintoxicação, por assim dizer. Só que ele acaba também matando muitos organismos importantes que existem na gente, como a nossa flora intestinal, dentre nutrientes e substâncias, ele acaba absorvendo e impedindo que, né, elas sejam usadas no nosso organismo. Aí o benzeno, para quem não conhece, é essa molécula, aquele hexágono que vocês viram com círculo. Aquele círculo quer dizer que existem ligações duplas deslocalizadas pelos 6 átomos de carbono. E cada átomo de carbono, tá vendo? Se liga a outros 2 átomos de carbono e a um átomo de hidrogênio. Cada pontinho aqui, ó, é um átomo de carbono. Essa é a molécula do benzeno, viu, pessoal? E aí, para mostrar que a polaridade do benzeno é nula, e vocês vão observar o seguinte, está vendo aqui os átomos de carbono? Eles são iguais. Então, um puxa os elétrons com a mesma intensidade que o outro. Logo, aqui vai dar 0, 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 vai dar 0. Ou seja, quando eu somo todos esses vetores, dá 0. Aí eu olho agora o carbono e o hidrogênio. Carbono puxa os elétrons com mais intensidade que o hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, eu vou ter um vetor para cá, que se anula com esse, porque é o inverso, certo? A mesma coisa aqui, ó, um vetor para cá, que se anula com esse, e esse vetor que se anula com esse. Logo, o momento de polo resultante da minha molécula é 0. Quer dizer que minha molécula é apolar, certo? Então, apolar com essa molécula aqui, que tem uma interação, uma baixa polaridade nessa região, que é onde ocorre a interação com o benzeno, é a interação entre moléculas apolares, e aí a interação do tipo de polo induzido e polo induzido. Ok? Mais uma questãozinha, eu acho que essa é a última, nosso tempo está chegando ao fim. Bora para a pergunta. A pergunta é o quê? Deixa eu ver. A pergunta está no final daqui. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Bora ler. Os tensoativos interagem com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Aí o que é que você tem aqui? Ó? Uma longa cadeia carbônica. Se é uma longa cadeia carbônica, eu imagino que essa é a região de baixa polaridade. Ou seja, essa é a região lipofílica, que eu também vou chamar de hidrofóbica. Por que hidrofóbica? Porque não interage com a água, ok? E essa região aqui, ó, aqui pequenininho, é uma carga negativa. Essa região aqui tem uma carga negativa, e essa carga negativa fica deslocalizada entre os átomos de oxigênio e, e o átomo de carbono. Logo, isso aqui tem uma polaridade associada, ou seja, eu tenho uma alta densidade eletrônica, uma alta quantidade de elétrons aqui. Então, provavelmente, essa região que interage com a água, ok? Então, essa é a parte hidrofílica, que tem afinidade. Fílica quer dizer afinidade. Afinidade com a água. Logo, o que vai acontecer com o tensoativo? Essa região interage com a água e essa região não vai interagir com a água, vai interagir com gordura. E é assim que a gente usa detergentes, sabão, sabonete para lavar prato. Sabonete para lavar prato não, né? Mas para tomar banho.
A gente usa o sabonete, passa na pele e retira a grande quantidade de gordura presente em nossa pele, beleza? Aí o que é que ele fez? Ele pegou essa estrutura e criou uma simbologia, uma representação mais bonitinha. Fez assim, ó, onduladinho. Essa parte ondulada é toda a região que lipofílica, que é hidrofóbica, e essa bolinha preta é a região que interage com a água, beleza? Aí eles falam, adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Então, bora lá. Essa parte preta, aqui dá um zoom, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aqui, eu acho que dá para dar um zoom, tá vendo? Será que dá mais um? Essa partezinha aqui preta, pessoal, é a parte que é a parte hidrofóbica. Essas partezinhas onduladas, desculpa, repetindo. Essa parte preta são os círculozinhos, é a parte hidrofílica, que interage com a água, ok? Essas partes onduladas é aquela longa cadeia de carbono que não interage com a água. Então, qual vai ser a melhor representação? A melhor representação vai ser, no caso, a representação em que essa parte está em contato com a molécula de água e essa não, ok? E aí, quando a gente passa e a gente observa, a melhor representação tem que ser a letra C. Porque aqui, ó, a parte que deveria estar em contato com a água está para cima. A parte que não deveria interagir com a água é que está em contato. Logo, está errado. A daqui fica certinho, certo? Mas a daqui também pode ser. Ok? E a daqui não faz sentido porque a parte que está com contato com a água é a parte hidrofóbica. Agora, professor, por que não é essa? Repara aqui onde aqui está o nível da água. Tá vendo? Onde está o nível da água da letra C e da letra E. Se eu dissesse que a certa é a letra E, eu estaria errado. Por quê? Porque eu estou dizendo que o nível da água entra em contato com a parte hidrofóbica, com a cadeia carbônica. E não pode entrar em contato com a cadeia carbônica, ok? Então, não pode ser essa. A parte hidrofóbica não pode estar em contato com a água. Então, no nível da água, só pode ter a parte hidrofílica, que é aquela bolinha preta. Beleza, pessoal? É uma questão que envolve interações intermoleculares, envolve compostos orgânicos. Não é uma questão difícil. Cai muito no Enem essa parte. Eu acho muito importante vocês terem isso bem em mente. É bem simples, interpretação, uma questão assim que quando eu bati o olho, eu achei que era difícil, mas quando a gente vai lendo, a gente percebe que é bem simples, ok? Então, algumas dicas. Vocês, se quer se sair bem numa prova, tem que praticar. E química é exercício, tem que fazer muito exercício. Por exemplo, eu tenho estudante que quer fazer o Enem, mas eu também tenho estudante que quer fazer a FUVEST. E FUVEST não é igual ao Enem. Então, a forma como esse estudante vai ter que estudar para a FUVEST é diferente da forma que ele estudará para o Enem, certo? Então, assim, vocês têm que ter foco. Eu quero fazer o Enem, geralmente eu quero fazer o NEB. Então, eu tenho que saber estudar para o Enem, eu tenho que saber estudar para o NEB. Na maioria das vezes, é a mesma coisa. Só que existem peculiaridades. Mas o segredo é praticar. Pega a prova, resolve prova. Resolvendo prova, você vai observar as questões que você errou, as questões que você não entendeu nada, e pega num caderno, um bloco de nota do lado e vai anotando. Bom, eu não sei isso, eu não sei isso, eu não sei isso, eu não sei isso. A partir do momento que você viu que você não sabe, vai estudar essa teoria. Vai tentar melhorar essa teoria. Você estudou essa teoria, e aí você volta e pratica mais exercício, para ver se você fixou realmente essa teoria. Não dá para fazer uma boa prova se vocês não fizerem bastante exercício. Eu sugiro aí que vocês respondam as 12 últimas provas do Enem, toda. E as questões que errar, resolver novamente, certo? A gente se aprimora a partir da prática, ok? Um artesão, ele não sabe fazer objetos, esculturas perfeitas de primeira. Ele tem que estar ali se aplicando bastante. E o diferencial do Enem para todas as outras provas é o seguinte: o Enem ele tem temas geradores. E vocês precisam estudar esses temas geradores para quando entrar em contato com a prova, vocês não tomarem susto. Eu vi falar de energia elétrica. Eu sei como funciona. Eu sei a função de como funciona a usina de pé à cabeça.
Ah, eu sei falar de chuva ácida e de efeito estufa tranquilamente. O Enem vai usar temas geradores. E o que eu acho massa é que ele vai pegar aquele tema gerador, vai botar física, química e biologia junto com várias alternativas. E aí o estudante fica louco porque ele não tem uma visão de mundo ampla, sacou? E ele precisa criar essa ampla visão de mundo, essa visão mais crítica, uma visão maior. Um segredo, essas dicas aqui, ó, é para quem já tem um bom embasamento teórico. Se você não tem embasamento teórico adequado, é começar a partir para a teoria, gente. É estudar a teoria e vai fazendo exercício. No início, você vai estudando mais teoria, mais teoria, mais teoria, mas quando você vai percebendo, você vai ficando bom na teoria, aí você vai aplicando, vai fazendo mais exercício, mais exercício, mais exercício. Aí, quando você é um aluno aplicado, organizado, dedicado, planejado, você vai chegar naquele mês que é só exercício e só revisão. Outra coisa, não estuda assunto e não toca mais nele. Tem que revisar sempre. Se você fizer esquema, usar cards para revisar, mapas mentais, resumos, mas vocês precisam revisar sempre, porque o nosso cérebro esquece. Então, se você ficar revisando sempre, repetidas vezes, o seu cérebro vai deixar sempre tudo muito fresco, ok? E é quando eu falo em temas geradores, para química, o que mais cai é petróleo. E eu fico triste porque cai desde o primeiro Enem, 2009, desde a época que eu fazia Enem, cai petróleo. E muitas vezes o estudante erra as questões de petróleo. E quando cai petróleo é aquela parte de substâncias e misturas que eu não falei, que é separação de misturas. Cai muito petróleo. Tratamento de água também cai muito e fala muito sobre separação de misturas também. Efeito estufa, quando eu falo de efeito estufa, é o efeito estufa natural, mas o efeito estufa acentuado pela ação antrópica que gera o aquecimento global e blá, blá, blá. Química de siderúrgicas, a questão de minérios, de companhias siderúrgicas, o processo de obtenção de metais, cai muito, e isso aqui cai muito ligado à parte de eletroquímica e de eletrólise. Ciclos biogeoquímicos que são legais, né, o ciclo de nitrogênio, ciclo da água, ciclo do carbono, cai bastante, e quando vocês estudam esses ciclos, isso ajuda a entender o efeito estufa, que a gente pensa que o efeito estufa, o principal causador do efeito estufa é o dióxido de carbono, e não é. É o vapor d'água, o principal causador do efeito estufa. O dióxido do carbono só está acentuando, certo? Por que ele está acentuando? Porque não se produzia tanto dióxido de carbono até a Revolução Industrial, como da Revolução Industrial para cá. Mas o principal agente do efeito estufa é vapor d'água. E isso é natural, certo? A parte de combustíveis e biocombustíveis também tem que estudar, certo, pessoal? Esses aqui são alguns dos temas geradores. Quem quiser saber mais, entre em contato comigo depois. Me manda mensagem, eu tenho aqui meu Instagram, o GoQuímica, mais voltado para essa parte da química. Eu ainda não planejei direito esse Instagram de produzir conteúdo. Muitas vezes eu estou com uma demanda grande de trabalho também, então não estou muito focado ainda no Instagram. Tem meu e-mail também, que eu sempre respondo, goquimico@gmail.com. E no mais, muito obrigado. Quero agradecer aí a galera do Grêmio, a galera da Avante. Gostei muito de estar aqui com vocês. Acho a iniciativa louvável. Se vocês quiserem fazer outra edição e quiserem me chamar, podem me chamar. Eu tenho mais assuntos para falar, muito mais, na verdade. E aí eu gostaria de trazer mais a questão de cálculos, que também vem caindo cada vez mais, certo? Muito obrigado a todos. Cansei, hein? A gente fica muito grato também de ter aqui, como eu já falei, de verdade, foi uma aula incrível, muito elogiada nos comentários, a gente gostou bastante mesmo. Todo mundo está acompanhando. Gostei bastante a aula, vou usar todas as dicas e eu tenho certeza que todo mundo vai. E muito obrigada por estar aqui. A gente também pensa em fazer isso de novo, em trazer outros projetos, se for possível. A gente tem essa intenção, porque é muito importante nesse momento que nem todo mundo tem um acesso a cursinho online, Descomplica, tal. É importante pessoas como você que estão dispostas a compartilhar e democratizar esse conhecimento. Então, muito obrigado. Agradeço de novo também a todos os intérpretes que estão aqui. Agradeço a Humberto, agradeço a Geise, agradeço a Vilcimar, agradeço a Kellison também, porque é muito importante, novamente, tornar acessível essas aulas. Muito obrigada.
de novo a todo mundo, a TI, a equipe do DEPAI, e a gente se contar com essas pessoas que nos ajudaram nesses momentos agora, a gente vai realizar, sim, outras atividades. Muito obrigada, galera, que acompanhou. E é isso, esse é o último dia de aula da gente, mas agora a gente ainda tem outra aula. Por enquanto, 4h15 a gente né? deve estar com... por enquanto, assim, desde projetos, mas ainda vou ter muitos outros. E contar com o Chemical também. Pode contar, Mas, vem comigo, enfim. tranquilamente. Nossa próxima aula vai ser de Sociologia com o professor Fábio Baldaia, um professor incrível também. Daqui a uns 15 minutos a gente começa, agora a gente só vai organizar as coisas. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado.